Entre os jornalistas que em Sergipe se dedicam ao gênero coluna social, Márcio Lincoln ocupa posição relevante pelo modo como conduz a sua coluna, pela maneira de abordar o noticiário de interesse do gênero, pela qualidade da informação que leva aos seus leitores. Tudo isto fez com que Márcio Lincoln transformasse em uma grife da coluna social. Neste vídeo de memórias, Márcio nos fala das suas origens na cidade de Lagarto e como, a partir da sua família, ele se organizou para obter formação e seguir com muito brilho a carreira de jornalista em Aracaju. Vamos acompanhar o depoimento do jornalista Márcio Lincoln, que nos fala sobre as suas origens em Lagarto e a organização do seu núcleo familiar. Márcio Lincoln Fontes de Almeida. Eu nasci em 19 de julho, na cidade de Lagarto, Sergipe. José Menezes de Almeida. Raimunda Fontes da Silva Magalhães. Lembro que da minha avó era a Joana, mas eu não sei a Joana, mas materna, mas do meu pai não lembro, nem lembro o nome do meu avô, não. Então, eu só me lembro do nome da minha avó, que era Joana, sempre viveu lá. Originou no povoado, agora você me pegou o nome do povoado... não me lembro. Certo. Porque minha avó tinha sítio, e aí minha avó materna, né? E aí, porque meu pai era de Campo do Brito. Meu pai era de Campo do Brito. Então, a minha avó materna tinha um sítio que era onde a gente frequentava, a gente sempre ia, finais de semana, vivia sempre muito lá. Mas já tinha... Não moramos. Quem morou foi por um período antes do casamento, foi minha mãe, que depois ela se mudou para a cidade. Acho que é Horta. Não sei nem se existe ainda. Direção de Campo do Brito. Não tem a exposição agropecuária? Sim. Aquela estrada que corta, que vai São Domingos, Campo do Brito, Itabaiana, entendeu? Inclusive, para fazer aquela estrada, teve que ser vendida uma parte do sítio da minha avó para poder a estrada passar, porque tudo ali era fechado, era uma propriedade muito grande. Depois de alguns anos atrás foi loteado e hoje nem existe mais. Quase que um novo bairro que eu não sei nem o nome mais. Irmãos? 3 irmãos. 2 irmãs e um irmão. Marlene Fontes, a mais velha. José Anfilófio Fontes, segundo. Márcia Cristina Fontes de Almeida. O irmão foi embora para Salvador logo cedo, ainda na juventude. Temos casas lá, até porque minha mãe até morrer, meus pais até morrerem, moravam lá. Nós ainda temos casa lá. Uma irmã minha também tem uma casa lá, que ela morou. Meu irmão, ele já é aposentado, ele sempre trabalhou com computação, com tecnologia em Salvador. A minha irmã era mais velha, era professora, depois diretora de um colégio, sempre trabalhou nessa área de educação. A minha irmã, antes de mim, ela trabalhava foi bancária, empresária, comercial, em Lagarto. Foi Lagarto. Eu vim morar em Aracaju, acho que eu tinha por volta de 14 anos, por aí, era, no máximo 14 anos. Lembra, é a mesma casa que a gente ainda tem hoje lá. Lembra daquela casa de interior, de corredor amplo, sabe? Era aquela casa espaçosa, de telhado, entendeu? Nessa época não tinha ainda essas coberturas, esses assoalhos, né? Essas coberturas que existem hoje, né?
E foi passando por reformas, estourar a parede, aumenta ali, tira isso, faz aquilo. Foi construído um andar. Porque mesmo com eu morando em Aracaju, eu tinha uma ligação ainda com o interior, tá entendendo? Eram os amigos que tinham lá, eram os parentes, ainda tinha essa ligação. Então, quase todos, mesmo estudando em Aracaju, quase todos os finais de semana eu ia para lá, passava lá, entendeu? Pai, a minha avó materna e os meus irmãos. A princípio, eu e as minhas duas irmãs, até que meu irmão também vivia lá, até que ele resolveu ir embora para Salvador. Tinham. Todos tinham as suas tarefas de ajudar na casa, ajudar na limpeza. Minha mãe sempre criou a gente de forma muito, não vou dizer que não era uma coisa severa, mas de uma forma educativa, onde levantava, forrava-se a cama. Disciplina, isso, a palavra é essa. Sempre de forma disciplinada, tinha o horário de estudo, que ela sempre deu prioridade, não deixou que nenhum passasse por cima dos estudos. A educação sempre foi uma prioridade, uma base, mas todos tínhamos fazer os mandados dela, de comprar as coisas que precisava, e dentro de casa cada um tinha a sua tarefa específica, que podia mudar de acordo com o interesse dela. A boa convivência com os irmãos, nós fomos sempre muito, muito unidos, tá entendendo? A boa educação dos meus pais, que sempre foram muito rígidos, né, na escolha do que faziam, com quem andava, que lugares frequentava, a preocupação em manter sempre a gente em bons colégios. Nós nunca estudamos em colégio público, entendeu? Eles sempre prezaram para que a gente estudasse em colégios particulares, colégio de freiras, que era um dos mais emblemáticos de lá da cidade na época, e a boa convivência entre nós, sabe? Os finais de semana no sítio, entendeu? Então era uma família unida, não era uma família grande, mas era uma família unida, entendeu? Ela fica próximo, ela ainda existe, ela fica próximo da Igreja do Rosário. Gostava. Eu gostava muito daquele clima, sabe? Não fui um filho criado solto, eles não eram dessa coisa de deixar à vontade, era sempre muito regrada, as saídas, os horários, os lugares de brincadeiras, com quem andava, sabe? Eles viviam muito ali naquela fiscalização, não posso dizer assim, tá entendendo? Mas tinha um entrosamento, tinha os vizinhos que tinham também garotos da mesma faixa etária, a escola era próxima, tudo era muito perto, porque a casa é uma localização perto de tudo. Momentos bem interessantes, de muita brincadeira, sem muita... a liberdade era uma liberdade com limite, tá entendendo? Nós não fomos criados aqueles filhos que saem de casa e a mãe não sabe onde anda e chega à noitinha, ou então ela ia buscar, não. E quando era para sair, sabia que estava saindo aquela hora, mas que tinha que voltar no tempo determinado, sem que houvesse desobediência. Eles eram muito, muito rígidos na educação, foram. Isso foi muito bom, entendeu? Foi muito bom porque criou um alicerce de responsabilidade em todos. Entendeu? É uma rua de interior, na época ainda de paralelepípedo, entendeu? Próximo de uma igreja, próximo de uma praça. Logo depois foi construído um supermercado grande, que foi uma grande novidade na cidade, quando a chegada do G. Barbosa, um local grande que é bem próximo, até hoje ainda existe, próximo de uma praça chamada Silvio Romero, próximo do Colégio das Freiras, de um grupo que tinha também, que era um colégio chamado Grupo, que era bem tradicional na época, eu não me lembro o nome, que ainda existe, é um prédio antigo, está abandonado, mas
tinha essa coisa, aquela vida pacata do interior, entendeu? Meu pai era funcionário público, ele trabalhava numa empresa que depois, eu não sei qual era o nome antes, mas depois virou Deso, certo? Era de água. Minha mãe era cabeleireira e depois ela montou um armarinho também. Então ela era cabeleireira e ela tinha também um armarinho que vendia aviamentos, essas coisas para o feitio de roupas, que era muito comum, né, naquela época, né? As pessoas não tinham o hábito de comprar roupa pronta, tudo era feito, né? Tinham as costureiras, os modistas, né? Então ela tinha um armarinho onde se vendia de tudo. A rotina, primeiro, era as atividades escolares, né? Dependendo do horário do turno que se estudava, né? Geralmente a gente estudava à tarde. Então, primeiro era fazer as tarefas, né, escolares, né? Depois, ajudar no que ela precisasse, numa limpeza, um varria uma coisa, outro lavava uma outra coisa, um espaço, entendeu? E fazia algum mandado que ela precisasse, de sair para comprar alguma coisa que necessitasse, e depois estava livre, até livre para brincar, sem compromisso algum, até que chegasse o horário da escola. E ia para a escola, voltava à noite, todos se reuniam. Tinha-se a tradição de todos comerem juntos, não tinha uma coisa de cada um comer de uma vez, não. O sentar na mesa para o café eram todos juntos, aquele horário específico, né? O almoço era a mesma coisa, a janta também era no mesmo horário sempre, todos juntos. E quando não tinha televisão, ficávamos brincando ou na porta, até que chegou a televisão e passou a ser o aliado, né? A companhia, né? Aquela coisa bem nordestina, né? O cuscuz de milho, a macaxeira, a batata, ovos, pão, entendeu? Café, sempre. Não tinha muito a coisa na época de frutas, não. Era mais a coisa do tradicional nordestino mesmo. Cuscuz, leite, ovos, entendeu? Uma carne, uma raiz, uma coisa assim. Do almoço, comidas caseiras, o trivial. Não tinham pratos requintados, não. Mas era mais no domingo que se tinha um prato especial, entendeu? Mas era o trivial, o arroz, o feijão, uma carne, um macarrão, uma salada, sempre o básico, que alimentava bem, sem luxo, sem ostentação. No final de semana, mais uma receita, uma coisa que ela aprendesse, uma massa especial, um tipo de galinha feita de uma forma, entendeu? Um acompanhamento, uma feijoada, certo? Algo que fosse a diferença da semana. Era o almoço domingueiro, era sempre diferente, entendeu? Sempre tinha algo que era marcado, que diferenciava do que era degustado durante a semana, consumido durante a semana. Sempre com um cuscuz, a mesma coisa, era semelhante ao café da manhã. Era um cuscuz com leite, ovos, uma macaxeira, uma batata, um inhame. Era sempre assim. Café, pão, leite. Eram autoridades divididas, entendeu? Minha mãe era mais austera, ela era mais impulsiva. Meu pai era mais comedido, tá entendendo? Ele tinha uma forma mais branda de falar, de comunicar. Ela já tinha uma forma mais altruísta, assim, sabe? Aquela coisa mais forte, tá entendendo? Mais enérgica. Ele não deixava de dar as coordenadas, mas ele tinha um tom muito mais de acordo com a personalidade dele. Ela era mais explosiva, vamos dizer assim. Isso, temíamos muito mais ela do que ele. Mais rígida, até na forma de
de castigos, de tudo, do que ele. Ele era mais brando, ele era tipo aquele tipo, ele passava mais a mão na cabeça, como ela dizia, entendeu? Ele passava mais a mão na cabeça, ele era mais maleável, ela era mais brusca, mais severa, mais autoritária. Tudo eu vim a entender depois que não era uma coisa ruim, era uma forma de defesa, não, era uma forma de preocupação para a formação da gente, tá entendendo? Sabe? Era uma forma que ela encontrava de educar para o futuro, para se tornar pessoas dignas, entendeu? Sim. Mas ele tinha também o jeito dele, só que o jeito dele era mais brando, era mais na conversa, ela era mais no grito. Meu pai era um senhor alto, magro, não teve escolaridade, ele tinha muito pouca escolaridade, ele só escrevia o nome dele, era o básico, mas era um homem de uma sabedoria tremenda, sabe? Ele tinha o dom da alfaiataria, ele sabia perfeitamente confeccionar um terno, uma camisa, uma calça, ele tinha esse dom, apesar de não usar isso como profissão. Ele usava para ele mesmo, se alguém um filho precisasse de alguma coisa. Mas era um homem que não tinha escolaridade, mas tinha uma educação, tinha um trato com as pessoas, ele sabia respeitar as individualidades, e era de uma sabedoria que eu acho que nenhuma escola, nenhum curso, nenhum diploma consegue dar. Que a gente vê por aí tanta gente cheia de pós-graduação, de doutorados e mestrados e tudo, e que não tem um pingo de educação, sabe? Ele tinha uma sabedoria, ele tinha uma forma de tratar todos que era muito interessante. Minha mãe estudou até o primário, não sei se ela cursou o curso ginasial, entendeu? Era uma mulher que tinha uma sagacidade, ela era sagaz, era uma mulher que gostava muito da independência, era uma mulher que lutou muito para conquistar tudo que ela conseguiu. Ela não tinha medo de nada, ela enfrentava as coisas e para ela não enxergava tempo difícil como problema, e sim como algo que tinha surgido e que ela sabia que ela poderia encontrar uma solução, sabe? Se fosse para viajar sozinha, ela viajava. Teve uma época que ela ela comercializava com roupas. Ela viajava para São Paulo sozinha, naquela época de ônibus, dias e dias de viagem, entendeu? Aí trazia mercadoria, vendia. Ela era muito ativa, muito dinâmica. Para ela não tinha situação nem tempo ruim, certo? Tudo ela buscava uma forma da situação ficar bem, entendeu? De não deixar faltar nada, e a altura, certo? Não tínhamos luxo, não tinha luxo, mas tinha-se tudo que era necessário, tudo que era essencial, entendeu? Em termos de tudo, de alimentação, de roupa, de educação, tudo que era preciso, com meu pai. Nós não éramos de confidenciar, de bater assim de angústia. A nossa criação não foi dessa forma, de sentar para conversar e de dizer. Até porque eles não tinham, na época, essa curiosidade de saber como é que o filho estava, se estava triste, por quê, não de nada. A conversa era a conversa de mundo, de como enfrentar o mundo, de como lidar com as pessoas, entendeu? De como você evitar meios ruins, pessoas ruins, situações, entendeu? Então, a educação era dessa forma, de instrução. Não tinha o que hoje é bem comum dos pais sentarem com seus filhos. Hoje é bem comum os pais sentarem para conversar com os filhos. Não existia essa conversa de querer saber o que era que estava se passando, entendeu? Não, era na base da educação, e nunca fomos muito de conversar, assim, de falar o que era que eu sentia, quais eram os meus anseios, nada, não existia muito isso na época.
o jeito dela se expressar, o jeito dela falar, era diferente do dele. Ele sabia falar, ele sabia... Ela agia mais, se fosse, por exemplo, entre o falar e a pancada, ela era mais na base da pancada. Entendeu? Entre a correção através de uma conversa e umas palmadas, ela era a favor das palmadas. Ele já não, ele era já através da conversa. E às vezes eles entravam em atrito porque ela dizia, eu lembro perfeitamente que ela dizia: ah, eles fazem isso, eles são assim, porque você fica baixando a cabeça, você não toma a atitude, entendeu? Por isso que são assim, porque ela resolvia na base do castigo, entendeu? Ela achava, o método dela, não sei se é porque ela foi criada dessa forma, o método dela que ela adotava era o método do castigo, era o método da punição, da palmada, do bolo nas mãos, entendeu? Da surra. Ele já não era assim. Ele já era de conversar, de pedir, ver uma forma de pedir desculpa, de pedir perdão, sabe? Ele era brando, ele estava sempre colocando aquela compressa quente em cima do problema, que ele não... Eu não lembro, acho que se houve, foi uma surra de meu pai, acho que foi uma, fez, não lembro, não chego nem a me lembrar se teve surra dele. Dela foram inúmeras, né? Ela era severa. Ela não tinha essa história de conversar, não. A conversa dela era na pancada. Vem cá, era surra mesmo. Ela era na análise dela, o que resolvia era apanhar. Apanhando era que se educava e que se resolvia tudo.